queria entender mais sobre no teu dia a dia, como tu faz análise relacionada a nível. Nível em que sentido? Digamos assim, o Ceará é uma equipe que está na Série B no momento, ano passado estava na Série A. Ao avaliar, por exemplo, um jogador que estava atuando numa Série C, numa Série D, existe uma diferença grande de nível do campeonato que o Ceará comporta, joga, e o nível que esse jogador está atuando. Então, como é que você faz a análise prévia para entender ele está jogando bem nesse nível aqui? Será que quando a gente passa ele para esse nível maior, num nível maior de competitividade, de pressão, ele vai, de visibilidade, ele vai aguentar esse nível, ele vai conseguir render também? Então, como é que é esse trabalho no dia a dia para entender? Certo. Não, eu acredito muito que existe uma diferença de nível, porque senão a gente não tinha jogadores que jogam na elite do futebol europeu, que ganham salários astronômicos, e outros jogadores que não conseguem atingir isso. Eu acho que tem muito caso que é falta de oportunidade, mas tem muito caso que é nível do atleta, e a gente, todos os aspectos do jogo a gente vai avaliar e vai tentar entender qual que é o nível desse atleta. Eu acho que existem muitos jogadores que são destaques de estadual, por exemplo, que são destaques de Série C e Série D, que tem plenas condições de ir direto com a Série A e jogar. Eric Pulga, né? A gente vai ter que fazer, eu acho que eu considero que é a parte mais difícil do nosso trabalho, que é tentar projetar um cara que está num nível competitivo diferente para um nível competitivo mais alto. A gente vai analisar o aspecto tático da competição, que na Série A é um jogo de menos espaço, é um jogo de mais pressão do que na Série B, na Série C, na Série D. A Série B, por exemplo, é um jogo de muita competitividade, de um jogo mais direto, de muito duelo. Então, talvez o cara que se sobressaia nesse jogo não vai se sobressair num jogo mais técnico. Então, e além do nível, tu também tem que analisar o contexto que ele está, de estruturação de equipe, de modelo de jogo, para ver se ele vai entrar no teu modelo de jogo, que pode não ser o mesmo, e vai conseguir desempenhar tão bem como ele está naquela situação, a conjuntura atual dele, né? Então, uma coisa que eu gosto de utilizar é a questão física. Se eu vejo um atleta jovem, daqui a pouco eu estou vendo um jogador do Sub-20, por exemplo. O cara tá no Sub-20 do Grêmio, joga muito lá, só que nunca jogou profissionalmente. Como é que eu vou projetar ele no Ceará na Série B ou na Série A do futebol brasileiro, sendo que o nível do brasileiro Sub-20 é completamente diferente. Sim. A forma que se joga um campeonato Sub-20 é completamente diferente, a experiência dos jogadores é completamente diferente. Então eu tento ver muito pela parte física, quando eu vou ver um atleta que está num nível diferente do meu. Se eu vejo que ele fisicamente ele tem as valências para competir, eu acredito que ele vai ter mais chance de sucesso num nível mais alto do que se ele, por exemplo, for um jogador extremamente inteligente ou extremamente técnico, só que não for tão competitivo fisicamente. Eu acho que ele vai ter mais dificuldade se ele for para um nível mais alto. Então, uma coisa que eu gosto de utilizar é ver bem como os atributos físicos e competitivos desse atleta, para eu acreditar que ele vai conseguir transferir essas habilidades dele na Série C para uma Série A, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do Saulo Mineiro, quando a gente, o Ceará na época trouxe ele do Volta Redonda, estava muito bem no Carioca e na Série C, e foi direto para o Ceará na Série A e conseguiu desempenhar bem. Um atleta que fisicamente e do ponto de vista competitivo e mental consegue se sobressair muito. Então, a parte física dele é a mesma na Série C e a mesma na Série A. Então eu acreditava que aquilo ia ser o suficiente para ele se sobressair na Série A. O caso do Lelê agora, que foi pro Fluminense, eu considero um caso parecido. Já outros atletas, como o Jonathan falou do Pulga, o Pulga já não tem essa dominância física que esses outros têm. Então a dúvida é maior se ele vai conseguir transferir esse jogo dele no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, para um nível mais alto. Mas a gente, claro, em outras análises, a gente acreditou que sim, né? Mas é uma dúvida maior do que o cara que fisicamente é mais competitivo. Mas isso é uma coisa pessoal minha, é uma forma que eu utilizo para avaliar essas questões de diferenciação de nível, né?